Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. O nosso desejo é anunciar a Cristo. A maior bênção que alguém pode ter nessa vida em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Nós podemos ser instrumentos de união e esperança onde quer que estivermos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração ou uma palavra de conforto. Mantenha seus olhos fixos no Senhor e em nossos cultos. As portas podem estar fechadas, mas nós não. E lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Tenha um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não estamos fechados. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Boa noite, queridos irmãos, boa noite você que está aí me assistindo na sua casa. E a gente vai iniciar agora o nosso culto das 19 horas, né? Já iniciamos esse momento de culto e eu quero convidar você com muita alegria aí depois dessa contagem regressiva, né? Para a gente orar juntos e buscarmos a presença do Senhor. Então você é meu convidado aí na sua casa para ter um momento de culto. Nós estamos agora em culto a Deus. Então, tente se concentrar nesse momento. Se você está com seus familiares e pode reúni-los, reúna eles agora para cultuarmos juntos a Jesus. E é como se nós estivéssemos aqui reunidos nesse salão de cultos aqui. Nós estamos agora simultaneamente todos conectados e é uma bênção podermos continuar como igreja, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, orando, ouvindo a sua mensagem. E hoje eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração e que o Senhor tem uma mensagem especial para cada um de nós. Então vamos orar juntos nessa noite. Feche seus olhos, ore comigo nesse momento, se concentre nesse tempo. Pai, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, ó Deus, te adorar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado motivação. O Senhor tem nos abençoado com a tua graça. O Senhor tem nos inspirado. O Senhor tem nos guardado e nos livrado. Senhor Deus, nós queremos prestar um culto ao Senhor nessa noite. Porque, ó Pai, o nosso desejo é honrar o teu nome e é glorificá-lo. Por isso, conduza-nos nesse momento de adoração e que o Senhor seja exaltado neste tempo, Pai. Conduza-nos para mais perto de Ti. É o que nós oramos, ó Pai. E recebe a nossa adoração e as nossas orações. Fala a cada coração, ilumina as nossas mentes. Livra-nos de toda distração nesta hora. Oramos, ó Deus, por todo o povo que se reúne agora em busca do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém na sua casa. Que Deus fale ao seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Vamos cultuar a Deus juntos. As minhas
Queridos irmãos, que bom que você está aqui conectado com a gente no nosso canal da Igreja Batista Paulistana, e que bom que nós podemos ter esse tempo de culto, de adoração, de busca pelo Senhor. Eu quero convidá-lo a refletir comigo num tema muito importante hoje, que é sobre certezas e incertezas. Então o tema de hoje é refletirmos sobre certezas diante de incertezas. E quem de nós nunca precisou lidar com alguma dúvida, com alguma incerteza, com algum questionamento, alguma insegurança quanto ao tempo presente, quanto ao tempo futuro, né? E quando as incertezas dominam nossos corações, a gente fica inseguro quanto a qual passo dar, qual caminho seguir, qual escolha fazer. E essas incertezas, elas ficam mais dimensionadas em momentos onde nós não sabemos como vai ser o futuro, como vão ser os próximos dias da nossa nação, como vão ser os próximos dias do nosso emprego, como vão ser os próximos dias dos relacionamentos, o que será do mundo pós-pandemia. Eu creio que muitas mudanças vão acontecer nas formas de lidarmos com o comércio, com os negócios, com os relacionamentos e até mesmo na nossa forma de manifestar igreja. Eu entendo que há uma grande mudança por vir e essas mudanças podem gerar em nós expectativas positivas ou podem gerar em nós ansiedades. E essas ansiedades trazem dúvidas, trazem inseguranças, trazem medos. E como nós podemos agir diante das inúmeras incertezas, das inúmeras indecisões que o mundo nos traz, que a vida nos traz, que o momento atual nos traz, né? Como agir quando os dias são incertos, quando o futuro é uma grande incógnita, quando o caminho ele não está tão claro para nós. O que fazer nessas horas? Nesses momentos eu me inspiro em um homem de Deus que passou por muitas turbulências na vida, que passou por muitas dificuldades, que precisou lidar com algumas inseguranças e incertezas quanto ao seu futuro. Mas a forma dele lidar com essas inseguranças, para nós, é muito inspiradora, é muito motivadora, porque ele não se permitia abalar-se pelas inseguranças, pelo incerto, mas ele se movia pelas suas certezas. E esse alguém era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era alguém que era guiado por certezas inabaláveis. E essas certezas do apóstolo o conduziam mesmo quando ele estava diante de um futuro incerto. Quando ele escreve a sua carta à igreja de Filipos, para os filipenses, ele demonstra que ele estava diante de algumas incertezas na vida. Ele estava preso, ele estava aguardando o seu julgamento, e era incerto se ele seria liberto ou se ele seria condenado à morte. Ele não sabia o que aconteceria com a vida dele. Ele tinha algumas incertezas sobre o seu futuro, mas as incertezas não o dominavam. Ele se permitia ser guiado, ser conduzido pelas suas convicções. Veja comigo o texto bíblico de Filipenses capítulo 1, a partir do verso 18, quando nós lemos assim: mas o que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. E de fato continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Eu aguardo ansiosamente e eu espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, diz o apóstolo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o meu versículo preferido de vida, né? Desde os meus 17 anos eu tenho esse verso como o meu lema de vida. Naquela época eu queria ser missionário nos lugares mais afastados e mais difíceis de pregar o evangelho, que é onde os missionários são ameaçados de morte, e eu falava assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que naquela época eu era bem mais jovem, né? E eu não era casado, não tinha filha, eu era uma pessoa que queria viver intensamente pelo reino. E aí o apóstolo Paulo também estava nessa condição. Ele não tinha família, ele não tinha esposa, não tinha filhos, né? Então, a princípio, não filhos físicos, pelo menos que saibamos. Então ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele escreve: caso eu continue vivendo no corpo, eu terei o fruto do meu trabalho. Então eu estou em dúvida, diz ele, eu não sei o que escolher. Veja que a indecisão quanto ao futuro nos traz dúvidas quanto ao presente. Nós não sabemos como nos portar quando as coisas estão incertas no futuro. E ele diz: eu estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso,
sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Aleluia por isso. Essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta magnífica, é uma carta que ele traz muito do seu coração, muito do seu sentimento. Eu acho que é a minha carta preferida das Escrituras. E nós vemos muito da mente do apóstolo Paulo nessa sua carta, de como ele pensava, de como ele reagia diante dos problemas, de como ele lidava com as circunstâncias adversas e qual era o grande mote, qual era a grande filosofia de vida do apóstolo. Ele demonstra qual era a sua razão de existência. Ele diz literalmente: para mim, a minha razão de existência é Cristo, é a missão de Cristo, é a glória de Cristo, é ver Cristo exaltado, é vê-lo sendo glorificado, quer na minha vida, quer na minha morte. Como isso é inspirador para cada um de nós. Nesse trecho que nós lemos, nós vemos como ele lida com preocupações futuras e como nós também podemos aprender a lidar com as nossas ansiedades e preocupações desse momento. O apóstolo, mesmo preso, mesmo aguardando a sua sentença de morte ou a sua condenação, mesmo num momento em que ele estava lá passando frio, talvez passando fome, talvez se sentindo abandonado, nesse momento ele nos dá um grande encorajamento, uma grande lição. Ele estava em reclusão, ele estava preso, ele estava passando necessidades, estava em privações, mas ainda assim ele nos motiva, ele nos inspira com suas palavras, ele nos mostra que é possível ter uma razão maior pelo qual vivermos. Como escreveu um psiquiatra, um autor de um livro muito importante, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl, ele escreveu assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esta era a verdade máxima de Paulo, entendendo que o porquê de Paulo era Cristo, a causa de Paulo era Cristo. Quando nós temos um porquê superior a qualquer outra circunstância, os comos podem ser enfrentados. Então não importa o que você está vivendo, nem o como você está vivendo, desde que o seu porquê esteja bem estabelecido, a sua razão, a razão do apóstolo era Jesus Cristo. Qual é a sua razão? Qual é a nossa razão? Qual tem que ser a nossa razão? Paulo demonstra aqui que ele tinha dúvidas, ele mostra aqui que ele não sabia o que escolher, ele não sabia se iria morrer, se iria continuar vivo, se ia ser liberto, se ia continuar sendo preso, Mas no meio dessas dúvidas ele tinha muitas certezas. Eu levantei aqui 2 dúvidas, que foram as que eu citei aqui para os irmãos, mas pelo menos 6 certezas são enunciadas aqui nesse trecho que nós lemos. Ele tinha certeza de que a prisão e o sofrimento dele resultaria na libertação dele. Ele tinha certeza de que as orações e as intercessões dos servos de Deus seriam ouvidas. Ele tinha certeza que Cristo seria engrandecido em seu corpo, quer vivo ou quer morto. Paulo tinha certeza de que para ele, a razão da existência dele, a vida dele, era a missão de Jesus Cristo acima de qualquer circunstância. Paulo tinha certeza que se ele continuasse vivendo, ele colheria o fruto do seu trabalho. Paulo tinha certeza de que estar mais perto de Cristo sempre seria melhor e o melhor para a vida pessoal dele. Paulo levanta 6 certezas diante das suas 2 indecisões e 2 dúvidas. O que nos ensina? Sabe o que nos ensina? Que é inevitável que você tenha incertezas. É inevitável que as dúvidas cheguem ao seu coração e é inevitável que as ansiedades também cheguem ao seu coração. É inevitável tudo isso. Agora, o que pode ser evitado é que essas dúvidas perdurem, dominem e sejam priorizadas, porque você não tem apenas incertezas na sua vida, você também tem convicções, e são essas convicções que nós precisamos reafirmar e levantar diante de Deus, diante da nossa vida com Deus, diante da nossa família, diante da nossa própria vida, da nossa própria razão de existência. O apóstolo não ignorava os problemas, as incertezas, as limitações, mas em meio a tudo isso ele sobrepunha as suas convicções e as suas expectativas no Senhor. Sabe, meus irmãos, as nossas inseguranças e as nossas incertezas, elas não determinam as nossas convicções e as nossas expectativas em Cristo. Amém? Olha só que importante. Então, uma verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que guiava o apóstolo Paulo em meio às incertezas, é justamente a habilidade de estabelecermos uma verdade inabalável em meio àquilo que é incompreensível ou aquilo que é desconhecido. Quando nós perdemos a confiança nos propósitos de Deus, isso nos abala por completo. Quando nós estamos dúbios, em dúvida, quando nós estamos incertos,
né? Isso pode abalar a nossa espiritualidade, a nossa prática de santidade. Se nós resgatarmos algumas tentações que Satanás causou nos servos de Deus, né? A começar do Éden, Satanás aparentemente se utiliza da estratégia de gerar dúvidas. Então ele chega lá em Eva e fala assim: será que foi isso mesmo que Deus disse? Ele lança uma dúvida, ele lança uma pergunta. Satanás fez a mesma estratégia com o próprio Senhor Jesus, né? Será que foi isso que aconteceu, né? Se você é filho de Deus mesmo, lá em Mateus 4, né? Será que você realmente é? Vejam, meus irmãos, que quando a dúvida é plantada no nosso coração a respeito da palavra de Deus, da direção de Deus, de quem Deus é, a dúvida ela pode minar a nossa confiança e pode destruir a nossa santidade, pode nos levar ao pecado e pode romper a nossa confiança no Senhor. Sabe, meus irmãos, é nessas horas em que as dúvidas vão nos cercar e vão nos tentar que é imprescindível nós nos lembrarmos daquilo que cremos, daquilo que já sabemos, daquilo que é imutável em nossos corações. Paulo, o apóstolo aqui, não sabia o que aconteceria, mas sabia que a vida dele dependia somente e totalmente das mãos do Senhor Jesus. Ele diz assim, que independente do que acontecesse, Cristo seria engrandecido. Eu lembro que Paulo agiu aqui como Jesus agiu diante de Pilatos, antes da sua crucificação. Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? E Jesus responde para ele: você não teria nenhum poder se não lhe fosse dado dos céus, né? Lá em João capítulo 19, verso 11. O que Cristo está alegando aqui? Ele está falando assim: olha, não importa nas mãos de quem ele estaria, ele sempre continuaria nas mãos do Pai. Não importa em qual circunstância você caia, não importa quem esteja te prejudicando ou não, não importa o que os homens fizeram de mal ou não, nós ainda assim, independente da mão humana na qual nós cairmos, nós que somos servos de Deus continuamos sobre as mãos poderosas do Pai. O nosso Deus Pai sempre tem o controle sobre as nossas vidas. Ele diz que com toda a determinação, o apóstolo Paulo diz, com toda a determinação, Cristo vai ser engrandecido. E a palavra que ele usa aqui em grego traz a ideia de anunciar, né? Eu sei que Cristo vai ser amplamente divulgado com a minha situação, com a minha condenação, com a minha vida ou com a minha morte. Assegura uma certa publicidade, porque ele tinha certeza que os planos de Deus seriam cumpridos, independente dos meios que ele tivesse imaginado. É essa a certeza que nós temos que ter. Você não sabe o que vai acontecer com os seus dias, nem com a sua vida, com o seu emprego, com a sua família, com a sua saúde. Você não sabe, você não tem certeza nenhuma. Agora, uma coisa eu e você temos que saber: que Deus sempre será glorificado e Deus sempre vai cumprir os seus planos. Amém? Então diga aí um aleluia aí na sua casa, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo tinha essa certeza, verso 19: eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação. E esse texto é muito importante. Filipenses capítulo 1, verso 19: eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação. Olha que fantástico, ele estava literalmente preso, mas está dizendo que aquilo que tinha acontecido, o que tinha acontecido? Ele tinha sido torturado, ele tinha sido preso, ele tinha sido condenado, injustiçado. Ele fala assim: o que me aconteceu vai resultar na minha libertação. O que ele está falando aqui? Intencionalmente o apóstolo está fazendo uma citação do livro de Jó. Olha que interessante, esse verso ele está extraído do livro de Jó, no capítulo 13, verso 15 e 16. Você sabe, Paulo escreveu a carta aos Filipenses no idioma grego, né? Mas ele cita Jó da tradução do Antigo Testamento para o grego, chamado Septuaginta. Então, se você for lá para a Septuaginta, né, que é a tradução do hebraico para o grego, a primeira tradução do hebraico para o grego, e você for lá para Jó, capítulo 13, verso 15 e 16, você vai ver que esta mesma frase, eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, ela está literalmente escrita da mesma forma em grego na tradução da Septuaginta, que era o texto que os apóstolos tinham em mãos para citarem o Antigo Testamento. Inclusive as citações de Jesus do Antigo Testamento descritas nos Evangelhos são retiradas da Septuaginta, dessa tradução específica. E por que isso é importante? Porque Paulo tinha em mente o mesmo sentimento de Jó. E qual era o sentimento de Jó, né? Paulo resgata esse sentimento. Qual é a grande lição que nós temos do livro de Jó? A grande lição que nós temos do livro de Jó é uma lição acerca de confiança na soberania, independente das respostas. A grande lição de Jó é que Deus não tem a obrigação de te responder o que você quer saber.
que Deus não tem a obrigação de nos falar por quê. Por que nós sofremos, por que isso aconteceu e o que vai acontecer. Deus sabe, Ele pode, mas Ele não precisa te falar. E cabe a nós descansarmos não nas respostas, mas na convicção de que Deus está no controle, de que Deus tem a soberania. Jó passa o livro inteiro, né? Todos os capítulos praticamente de Jó, você vai ver questionamentos do porquê ele tinha sofrido tudo aquilo. Você sabe a história de Jó? Satanás pede para provar, né? Para tocar na vida de Jó, e Deus permite que Satanás toque nos bens, na saúde, na família, mas não na vida de Jó. E é isso que acontece, Jó perde tudo de uma vez. Todos os bens, perde os filhos morrem, perde a saúde e fica lá num estado deplorável, né? E Jó reconhece que aquilo tinha vindo do próprio Deus, porque embora Satanás causasse, aquilo foi sob a permissão de Deus. E aí ele passa todo o restante do livro questionando, através dos seus 4 amigos. Jó tem 4 amigos, né? Zofar, Elifaz, Bildade e Eliú. E cada um desses amigos traz respostas diferentes do porquê Jó estava sofrendo, que vão desde a autojustificação até a necessidade de disciplina e etc. Que são respostas comuns que nós, seres humanos, buscamos para quando passamos por um momento de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento. Nós sempre queremos encontrar o culpado. Quem é o culpado, né? Então acontece algum problema aqui, acontece algum problema lá na minha família, no seu trabalho, na sua história, no seu relacionamento, e você quer buscar um culpado. Quem é o culpado disso? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? E a grande verdade é que nem sempre as respostas vão nos trazer paz. Nem sempre entender quem é o culpado, da onde vem isso, ou da onde vem a culpa, vai fazer com que você seja bem sucedido, feliz, ou que você tenha aí um sentimento de conforto no seu coração. E esse é o grande ensino acerca da soberania de Deus, que nós vemos no livro de Jó, e que Paulo está fazendo uso para a vida dele, quando ele estava preso, e que nós precisamos fazer uso para a nossa própria existência e para a nossa própria vida. Quando Jó perguntou para Deus, por quê? Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? A resposta de Deus para Jó foi essa aqui, olha. Então o Senhor respondeu a Jó e disse assim: prepare-se como simples homem, eu vou fazer perguntas e você então vai me responder. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Foi uma outra pergunta. Jó, você quer tanto saber as coisas? Então me responde você aqui, o que você sabe? Você é um simples homem, você é um ser humano, você é uma criatura finita, você não sabe nada. Deus coloca Jó no lugar dele e fala assim: Jó, você é minha criação e eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. Lá no capítulo 40 nós lemos assim: o Senhor disse a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá surpreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, como que eu posso responder-te? Ponho a mão na minha boca, falei uma vez, mas eu não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Deus começa uma série de perguntas para Jó, para mostrar para ele que ainda que Deus começasse a responder os seus questionamentos, ele não teria condições de compreendê-los. Ele não teria condições de compreender as respostas de Deus, né? Jó não tinha resposta para as perguntas do Senhor. E aí ele chega à seguinte conclusão, lá no capítulo 42. Eu sei que podes fazer todas as coisas, diz Jó ao Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, né? Aí vem aquele verso: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por que Jó passou a enxergar Deus? Porque ele deixou de querer compreender tudo que Deus faz para aprender a confiar que Deus sabe o que faz. Quando nós focamos naquilo que não sabemos, ao invés de nós reafirmarmos aquilo que nós já sabemos, somos tomados por uma angústia profunda. Então essa é a nossa tendência, meus irmãos. Infelizmente nós temos a tendência de focar demais naquilo que eu não sei e me esquecer daquilo que eu já sei. E quando você faz isso, você desperdiça o seu tempo, você desperdiça a sua energia, você desperdiça o seu foco e você começa a andar numa angústia profunda, porque você não encontra as respostas que você quer, mas se esquece das respostas que você já tem. Se esquece daquilo que Deus já fez, se esquece das certezas que Deus já te deu.
Agora, questione-se comigo, onde é que está a nossa satisfação? Aonde está a sua satisfação? Onde é que vai estar a sua paz? Onde está o seu conforto? Onde está a sua segurança em meio ao sofrimento, em meio às dores, em meio às lutas? Será que a paz, o conforto, a segurança está em saber todas as respostas? Será que se você chegar a descobrir todas as respostas que você quer, isso vai te dar paz no seu coração? Imagina comigo que um anjo aparecesse para Jó, né? Depois que ele aprendeu sobre Deus, depois que ele aprendeu a confiar em Deus, depois aí diz o texto bíblico que Deus restituiu para Jó mais do que ele tinha no final. Agora imagina que depois disso tudo ter acontecido, um anjo aparece para Jó e fala assim: Jó, você aprendeu a lição, você agora confia em Deus plenamente, você sabe que não precisa questionar, você sabe que a sua paz não está nas respostas, mas está na confiança no Senhor. Jó, agora você quer saber por que Deus fez tudo isso? Imagina que o anjo então desse a oportunidade de Jó saber quais eram as razões do sofrimento dele. O que você acha que Jó iria responder para o anjo? Será que Jó ia falar assim: não, anjo, responde para mim, eu quero muito saber. Nossa, eu não aguento mais, eu preciso desesperadamente entender por que isso me aconteceu. Não, Jó ia falar assim: não, pode deixar, eu não preciso dessa resposta para ser feliz. Eu não preciso dessa resposta para estar em paz comigo mesmo e com o meu Deus, para ter a certeza de que Deus continua sempre no controle. Porque pode ter certeza, se você tivesse a graça de saber todas as coisas do mundo, isso não seria graça nenhuma. Isso seria uma maldição, isso seria uma desgraça, isso seria a infelicidade de saber tudo e ainda assim não ter paz. Porque a paz não está no saber, a paz não está no conhecimento. Sabe, outros homens que tentaram questionar ao Senhor, eu me lembro do Salmo de Asaf, Salmo número 73, no verso 16 e 17 nós lemos: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Quando nós tentamos compreender algumas coisas, a busca pela compreensão dos juízos de Deus, nós podemos chegar à conclusão de que isso é muito difícil. É fato que Deus é justo e jamais contraria a si mesmo, mas isso não significa que tudo o que Deus faz será ou deve ser plenamente compreendido e conhecido por nós. Não podemos esquecer do texto clássico de Romanos, capítulo 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Sabe o que essa declaração significa? Que dele são todas as coisas, que ele faz o que ele quiser, que nós não podemos levantar, perscrutar, conhecer plenamente a mente do Senhor, porque ele é maior do que os nossos pensamentos. Meus irmãos, acima da nossa capacidade humana de compreensão está o Deus que não podemos entender. Porque se você pudesse entender tudo que Deus é e tudo que Deus faz, ele não seria Deus. Ele seria uma especulação ou uma criação da sua mente finita e limitada. Nós não somos livres da dor quando nós nos tornamos cristãos e quando nós venhamos a compreender todas as respostas. Isso não nos faz libertos do sofrimento. A palavra de Deus, ela não tem a proposta de saciar a nossa curiosidade, e muito menos de saciar as nossas dores humanas. Essa palavra de Deus certamente nos traz forças, nos traz conforto, não no sentido de respostas, mas no sentido de trazer forças. Forças para prosseguirmos e forças para caminharmos. Eu me lembro de um testemunho que eu vi no congresso. Eu estava num congresso de pastores e líderes, e lá estava como palestrante o pastor Ari Veloso. Ele ainda era vivo na época, e o tema era Jó, ou o tema era sofrimento. Como lidar com os sofrimentos no ministério e na vida pastoral. E o pastor Ari Veloso, ele tinha sido transplantado no coração,
e estava num momento de sofrimento, estava num momento de dor, de recuperação, né? E ele compartilhou que uma pessoa chegou para ele e perguntou assim: Pastor Ari, o que você entendeu que Deus está fazendo na sua vida? O que você aprendeu da parte de Deus com todo esse sofrimento que você passou? O que você acha que Deus está fazendo na sua vida? E o Ari Veloso, com toda a sinceridade, respondeu assim: eu não aprendi nada. Eu não entendi nada. Eu não tenho a obrigação de entender. Porque isso é fantástico. Nós não temos a obrigação de entender tudo. Mas nós temos sim o dever de confiar, de continuar amando e saber que somos amados por um Deus que não muda. Aleluia! Independente da circunstância, Deus continua sendo Deus e Deus continua sendo amor e Deus continua te amando. Ainda que você não entenda todas as coisas, isso não muda o fato de que Deus é Deus e que Ele te ama. E te ama a ponto de ter dado seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em seu lugar. Te ama, e a palavra de Deus fala assim: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido na cruz por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus é um fato: Jesus Cristo morreu. Ele não precisa provar nada, já está provado. Jesus Cristo já se entregou, já se deu, já se doou. E é isso que nós precisamos. É esta confiança nesse amor que eu e você precisamos. É esta certeza de que a obra de Cristo é verdadeira e que seu amor é imutável e é real e alcança a todo aquele que nele crê. Diante das nossas indecisões, reafirme as suas convicções. Diante das nossas incertezas sobre o futuro, mova-se pelas certezas do presente. O que você sabe que é certo hoje? Nós sabemos que Deus nos ama, que Deus precisa ser glorificado em toda circunstância, que Ele nos comissiona a cumprirmos a sua missão fazendo discípulos. Essas são as certezas que nós temos. Agora, não precisamos nos deter naquilo que nós não sabemos. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus não lhe garante o conhecimento dos seus próximos dias, mas ainda assim você pode ter certezas inabaláveis. Os cristãos não são guiados pelo conhecimento prévio do futuro, mas sim pelas certezas que lhe dirigem no tempo presente. E fé não é a compreensão de todas as coisas, mas é a certeza de que Deus está conosco e nos ama em todo o momento. Amém? Por isso, foque-se nas convicções quanto à salvação, quanto à glória de Cristo, e não nas incertezas e nas inseguranças da sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Eu oro, Deus, para que estas verdades fiquem guardadas no coração de cada um dos meus irmãos que oram aqui comigo nesse momento. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, guarde os nossos corações. Que nós possamos lançar as nossas ansiedades e incertezas diante do Senhor, mas sermos movidos por aquilo que temos convicção. O Senhor há de ser glorificado, quer na vida, quer na morte, quer na saúde, quer na enfermidade. O Senhor será exaltado e os seus planos serão cumpridos, e o Senhor continuará imutável em seu amor. Obrigado, meu Pai. Em teu nome nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida. Que bom que você permaneceu até aqui. Que bom que você pôde ouvir essa palavra. E eu estou muito feliz que você está nos ouvindo, que você está participando desse culto com a gente. Então, eu mando um abraço para todos os meus irmãos aqui da nossa igreja. Estou com saudade de todos vocês, da gente estar juntos, da gente se abraçar, da gente orar juntos, presencialmente. Mas eu tenho visto e ouvido muitos de vocês online todas as semanas. Eu tenho feito, junto com os meus irmãos, participado das reuniões online de pequenos grupos multiplicadores. A gente tem feito por videoconferência. De quarta-feira eu tenho feito o culto de oração ao vivo pelo nosso canal do Facebook. Está aparecendo aí na sua tela para você poder assistir a gente toda quarta-feira às 20 horas, participar ao vivo do culto de oração. De quinta-feira eu tenho feito reuniões com líderes de PGMs. De sábado eu tenho feito as minhas lives no Instagram, lá no meu canal do Instagram. Instagram, @AlexMura. Mas também nós temos orado juntos
simultaneamente todos os dias ao meio-dia. Você pode ver os motivos de oração no Instagram da igreja. Está aparecendo o endereço aí do nosso Instagram da Batista Paulistana. Então nós estamos juntos mesmo que distantes. E se você é novo por aqui, se você nos visita, se é a primeira vez que você está vendo essa mensagem da nossa igreja, a gente quer te conhecer melhor, a gente quer orar pela sua vida. Nós somos relacionais, nós acreditamos que a missão de Deus se cumpre via relacionamentos. E nós queremos ser sempre uma igreja missional, relacional e discipuladora. Por isso, queremos convidar você a conversar com a gente, a participar de um pequeno grupo multiplicador online, né? Então, vai aparecer um QR Code aí, aponta o seu celular para o QR Code, você vai ser direcionado para o nosso site, envia uma mensagem para a gente quer voltar esse contato, a gente quer orar por você e convidá-lo para participar de uma das nossas reuniões, aqui um pequeno grupo multiplicador, onde a gente vive comunhão, ora uns pelos outros, se conhece, compartilha sobre a palavra, cuida uns dos outros. Eu também quero agradecer a você que tem ofertado com fidelidade, participado da obra missionária, sustentar essa obra. Meu muito obrigado, eu oro por todos vocês que têm ofertado, que têm entregado seus dízimos, que o Senhor continue a trazer provisão sobre a sua casa e te dar a honra e a graça de sustentar a obra de Deus nessa terra. A gente começou agora uma campanha emergencial de apoio a um projeto chamado Viver, da Junta de Missões Nacionais, que é um programa que atua aqui no centro da cidade de São Paulo, na prevenção do uso de drogas entre crianças, jovens e adolescentes. Então, é um projeto que visa combater a dependência química entre crianças e jovens que estão em situações de vulnerabilidade. Mas nesse momento de pandemia, o programa Viver está atendendo emergencialmente pessoas em situação de rua e que às vezes não têm o que comer. E nós, com esse programa Viver, estamos entregando alimentação para essas pessoas, cesta básica e alimentos. E nós começamos uma campanha, você pode doar alimentos, itens de cesta básica, né? Arroz, feijão, sal, e tem uma lista aí com os líderes de PGMs, e também você pode participar desses programas. Talvez você queira aí, quando tudo voltar ao normal, participar das visitas que nós fazemos ao retiro de idosos, né? Nós temos visitas regulares para uma casa de idosos, temos visitas regulares aos hospitais, temos visitas regulares ao Lar Batista de Crianças aqui na unidade de aclimação. A nossa igreja é uma igreja missional e missionária. Diga glória a Deus por isso, né? Nós fazemos muito por missões e o muito é pouco. Na verdade, a igreja existe para fazer isso. Nós existimos para proclamar a glória de Deus e fazer discípulos. Então, se você quer cooperar com a obra missionária, junto com os projetos da nossa igreja, todos os projetos que nós abençoamos vão aparecer aí na sua tela, né? Lar Batista de Crianças, Casa Ayas, que é uma casa para amparo pacientes em trânsito, projetos missionários em Roraima, na Ásia, Cristolândia Unidade Feminina, né? E diversos outros projetos que nós atuamos como voluntários. Se você quiser fazer uma oferta para esses projetos, a nossa conta está aparecendo aí na sua tela. Você pode fazer uma oferta online e depois enviar um e-mail com um comprovante dizendo que é uma oferta para missões. E se você é membro da nossa igreja, se você congrega aqui com a gente, né? Não deixe de entregar o seu dízimo também, através de uma transferência online, para manter a obra de Deus aqui, para mantermos esse trabalho local firme, né? O pagamento dos funcionários, os salários, a estrutura que nós temos. Então continue a cooperar, se você pode fazer assim, tá certo? Então, meus queridos irmãos, vocês são meus convidados a estarmos juntos nos nossos PGMs, no nosso culto de oração na quarta-feira, ao vivo pelo Facebook, na minha live no Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua presença, por este momento de compartilharmos a Tua palavra. Senhor, agora que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz. Agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Diga aí um amém, bem forte. Isso. E dá um abraço aí no seu irmão que está do seu lado. E diga para ele aí, olha, creia no Senhor, né? Persevere nas suas certezas.
Deus abençoe sua vida. A gente se vê ainda nessa semana. Um grande abraço.